finalmente, um episódio que é sério, sem nenhum tipo de estupidez, na qual podemos nos debruçar sobre certos assuntos que envolvem certos fatores e na qual poderemos tirar inúmeras conclusões que são, enfim, parvas. Portanto, bem-vindos a mais um episódio, por isso, a música. O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Enverdemos por caminhos imbecis. Eu sou uma pessoa peculiar. Tenho ansiedade. Mas não é aquela ansiedade normal entre os seres humanos. É mais uma ansiedade que é descrita como... Como é que é aquela palavra? Parva. Por exemplo, se eu estiver num hospital e ver alguém a se sentir mal, eu penso logo, olha, agora sou eu. Ou se eu ver um vídeo naquela tão rede social conhecida chamada TikTok, em que encontro uma pessoa com uma bata branca e já digo, olha, é médico, e ele diz, os cereais de manhã fazem arritmias. Eu penso logo, olha, vou morrer. O mais interessante é que eu não vejo em mim isso acontecer, que era olhar quando eu estiver na rua e ver alguém a levantar dinheiro do chão e pensar, olha, agora é a minha vez. Esquisito. Lá está. É a tão conhecida estupidez. Mas uma coisa é certa. Certas pessoas há, e eu gosto de escrever assim que é, certas pessoas há que ao saberem de que somos estupidamente ansiosos, gostam de puxar essa veia que temos para poder contemplar o nosso desespero. A eles dei o nome de gnus. Gnus. Por acaso é uma bela palavra. Gnus. Mas quem não sabe o que é um gnu, por favor, google.pt. Eu repudio veementemente a essas pessoas. E por isso hoje vou ter de enverdar. Eu não gosto de enverdar. Se tiver a possibilidade, não enveredo. Mas quando a necessidade obriga, tenho de enverdar. Por isso, hoje vou enverdar. Não sei se já disse muitas vezes a palavra enverdar. Não quero fazê-lo sozinho, por isso, caro ouvinte, enverede comigo. Hoje vamos enverdar pelo caminho escondido dentro dos subúrbios da humanidade sobre aquelas pessoas que costumam ter o seguinte diálogo na qual eu passo a dramatizar. Olá, pessoa que de volta e meia costuma ter ataques de pânico, ansiedade e possui tendências depressivas. Como estás? Eu estou em tratamento, mas acho que aos poucos vou conseguir estabelecer-me. Que bom. Olha, tenho algo muito importante para te dizer, mas é daquelas importâncias mesmo muito grandes, estás a ver? É uma coisa que eu já tinha estado aqui para te dizer, mas ainda não tive tempo e é mesmo realmente importante. Bom, tenho que me ir embora. Lá para a noite nós falamos, está bem? Adeus! Eu por acaso tinha um amigo que me fazia o mesmo e me dizia: eu gosto muito de te ver quando fazes isso. Gnu. Voltemos ao assunto. É de se notar que, ao se despedir, ele não disse o tão conhecido tchau ou até logo. Não. Lançou um simples e muito significativo adeus. E já vão ver porquê. Para quem não sabe, nos primórdios, esta expressão tinha um significado de ponho-te nas mãos de Deus ou deixe-te sob a proteção de Deus. E não foi por acaso que ele se despediu-se assim de mim, pois só Deus pode me proteger da ansiedade gerada por este energúmeno.
Energúmeno. O GNU. Então esta besta sabe que eu sofro de ansiedade e mesmo assim cria suspense à volta de um tema. Mas poderá estar a pensar, em que sentido? Por isso, caro ouvinte, enverede comigo nesta estupidez. Ninguém me tira da cabeça de que existe entre nós um grupo organizado e especializado em criar expectativas. Não é algo monetizado, atenção, eles apenas ficam felizes com o desespero dos outros. É tipo os Monstros e companhia, só que em vez de enchermos garrafas de gás com a energia do grito das crianças, enchem-nos o juízo. É mais ou menos isso. Essa organização deu o nome de Associação de Criadores de Expectativas. Original. E aos seus especialistas deu o nome tão célebre de GNU. Não sei se já tinha falado deste nome hoje, GNU. E é claro, eles são geridos por um GNU Master. Alguém que tem que orientar aquilo, não é? Tem que ser. Enfim. A minha teoria é, estes GNUs devem se reunir semanalmente à volta de uma mesa. Talvez 2 ou 3. Sim, porque eu penso que não deve haver tantos energúmenos. Penso eu. E deve acontecer mais ou menos o seguinte. A partir deste momento, vou imortalizar neste episódio a dramatização de uma dessas reuniões. Vamos sentar. Vamos lá. Muito bem, GNUs. Começamos a ordem de trabalhos para analisar o estado da nossa carteira de clientes. Quem quer falar? Tu, Sandrinha, diz lá. Bem, consegui adquirir a minha colega de trabalho, a Carla, que sofre de depressão pós-parto e ainda está à experiência. Quando ela está de folga, eu ligo sempre a dizer que ela esqueceu-se de fazer alguma coisa e que isso me deixou muito irritada. E claro, concluo por dizer, depois falamos. Quando ela chega da folga, explico que tinha esquecido de me dar um abraço. Excelente, Sandra. Excelente. Excelente, GNU. Boa. Diz lá, Roberto. Infelizmente, perdi um cliente. Era o meu sogro, que tinha problemas cardíacos. Fui de férias, mais a minha esposa, a minha Sandrinha, e eu liguei para o meu sogro. Quando ele perguntou-me se estava tudo bem e tal, chato, eu disse com voz triste de que ela tinha partido. O impacto foi tão forte que ela morreu e nem tive tempo de esclarecer que ela apenas tinha partido uma jarra do hotel. Ei, tem... Oh, Roberto. Fizeste muito mal, pá. GNU. Uma situação extrema como essa deveria ser feita presencialmente, estando tu equipado com desfibrilhadora. Devemos ter muito cuidado em salvaguardar a nossa carteira de clientes, pois dependemos da ansiedade dos outros. É como eu costumo dizer, mais suspense, menos morte. Bom, não se volta a repetir, Roberto. Segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, o juramento do nosso aspirante Sérgio Pampilheiro. Levanta-te e profere o juramento. Sim, senhor. Eu, Sérgio Pampilheiro, aspirante da Associação de Criadores de Expectativas, juro solenemente nunca revelar de imediato a intenção das minhas mensagens, iniciar conversas com o misterioso temos de falar e desaparecer estrategicamente quando me pedirem mais detalhes. Prometo suspirar profundamente antes de falar, enviar mensagens sem contexto como precisamos de conversar urgentemente em caps lock e dizer depois falamos, mesmo quando poderia simplesmente resolver o assunto na hora. Juro, ainda, nunca esclarecer de imediato se é algo bom ou mau, e caso me perguntem diretamente, responderei apenas com o enigmático depende. Assim, me comprometo, sob pena de receber uma chamada perdida de um número desconhecido e passar o resto da vida a perguntar-me quem seria. Muito bem, fim de reunião. É assim, meus caros. Eu tenho uma coisa a dizer, GNUs. Se continuarem a proceder em tal forma, deixo-vos aqui um apelo, um aviso. Irá ser efetuado a vós, se continuarem assim, um exame de colonoscopia com um mecanismo de proteção baseado em fios metálicos intercalados com dispositivos pontiagudos, ou que eu costumo chamar arame farpado.
que irá extrair todos os pólipos que o habitam dentro de vocês, em conjunto com toda a vossa malícia. E isto está agendado para ser realizado Olha... Depois falamos. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.